Olá a todos e sejam bem-vindos ao treinamento em Python. Me chamo Galaf Filho, sou professor assistente do Departamento de Matemática, Estatística e Informática da UEPA, Universidade do Estado do Pará, e serei o mediador do curso ministrado pelo professor Andrei Brito Nascimento, em parceria com o DEMEI. Falando um pouco sobre o professor, ele é licenciado em Matemática pela UEPA, mestre em Matemática e Estatística pela Universidade Federal do Pará e atualmente ele é professor assistente 2 da UEMA-Sul, Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, lotado no curso de Engenharia Civil. O professor tem experiência na área de probabilidade estatística, com ênfase em probabilidade, atuando principalmente nos seguintes temas: probabilidade aplicada, redes complexas e percolação. Antes de eu passar a palavra para o professor Andrei, gostaria de informar como será a dinâmica do nosso curso. Nas duas primeiras aulas, o professor vai fazer a explanação sobre o assunto que está na programação e vocês podem deixar dúvidas aqui nos comentários, no chat. Nós vamos tomar notas dessas questões e as dúvidas serão tiradas no último dia, que será no dia 18 de abril. Bom, pessoal, daremos continuidade ao segundo vídeo do treinamento em Python com o professor Andrei. Então, professor, mais uma vez, obrigado por aceitar o convite do departamento e fique à vontade para começar o treinamento. Obrigado, vamos lá de novo, mais um dia juntos, né? E hoje a gente vai procurar avançar um pouco mais agora dentro do próprio Python. Como eu disse para vocês, os programas, como eu disse nas últimas vezes, os programas, em geral, eles têm tudo isso que eu falei para vocês aqui, escrito de outras formas, a sintaxe, mas agora a gente vai entrar meio que dentro do que é importante do Python mesmo, que são essas bibliotecas, o que elas têm de diferente, o que elas fazem de diferente, tá? O que já tem implementado. Vocês vão ver hoje que a gente vai ter muitas imagenzinhas que a gente vai gerar, uns gráficos, uns negócios que saem bem bonito no Python. Então, vamos lá, né? Estamos aqui de novo no ambiente do Colab. Aqui está a parte anterior que eu mostrei para vocês, tudo bonitinho, ajeitadinho ainda. Eu não rodei esse daqui, mas só para relembrar, né? Que daqui a pouco a gente pode ser útil o while. Esse comando aqui que eu fiz para você, que é do loop condicional que eu fiz da vez passada, no vídeo passado, ele é um exemplo de um loop que acontece muito às vezes e a gente não percebe. Que a gente às vezes não printa na tela as coisas, né? Esse loop, a gente chama de loop infinito. O que quer dizer isso aí? Eu estou te dizendo assim, ó, enquanto for verdadeiro a condição, enquanto verdadeiro for verdadeiro, eu vou ficar printando Python na tela. Olha o que ele vai fazer quando eu ponho um comando como esse. Vê que ele está rodando a bolinha, ó. E se você deixar 5, 6 dias aqui, ele vai continuar rodando a bolinha. Por quê? Porque a condição é sempre verdadeira. O verdadeiro é sempre verdadeiro. Ele não vai mudar para falso, de jeito nenhum. Tá? Então, tome muito cuidado com o while. Eu digo para vocês que eu já dei aí uns loops infinitos algumas vezes em pesquisa minha. Aí depois você começa até a suspeitar que os loops são infinitas. E aí você para e quando você vê a condição que você põe lá, nunca vai ser obedecida. Então, tome muito cuidado com isso, porque às vezes a gente perde um grande tempo com um negócio desse, né? Com um loop infinito desse daqui, achando que o negócio rodou, que a gente está arrasando com o programa, e na verdade a gente só foi um loop infinito mesmo, tá bom? Então tome muito cuidado com isso daí. Deixa eu ver aqui. Vou fechar essa aba aqui. Ele não é mais importante. É só esse alerta mesmo, tá? Bem, pessoal, pelo que eu prometi no plano de ensino da disciplina, eu vou trabalhar algumas bibliotecas que são as principais, matematicamente e estatisticamente falando, tá? E como é que você trabalha com essas bibliotecas? Aí já começa uma pequena particularidade do Python. Você precisa chamar essas bibliotecas dentro do programa. Isso não é ainda a particularidade. Mas você tem como dar nomes mais simples para elas quando você chama. Primeiro, o que é uma biblioteca? Uma biblioteca é um conjunto de comandos que você puxa, que estão prontos,
feito pelo dono do programa ou feito por outras pessoas. Você pode ser o dono de um comando do Python, desde que seja um comando, desde que você mostre que é um comando útil. Aí eles vão implementar e vão colocar nas bibliotecas. E você precisa chamá-los. Você não pode simplesmente escrever o comando lá sem dizer qual biblioteca você está usando. Aí você pode pensar assim, mas por que o cara fez isso? Para que ele já não deixa tudo pronto? Gente, tem muitas bibliotecas no Python. Tem muitas bibliotecas em qualquer outro programa que você possa imaginar. Então, já pensou você ter um programa que... O Python ele não é tão pesado assim, mas às vezes você vai instalar um Java, uma outra linguagem de programação no seu computador, ou então na própria internet. E toda vez que você for entrar, você carrega um monte de comando que você não vai usar. Só para pesar o seu computador. Aí o que se pensou? Vamos instalar, vamos comprimir esses comandos semelhantes em bibliotecas, e a partir desses comandos, se a pessoa for usar, ela chama a biblioteca. Simples assim. Tá? Então, sei lá, uma pessoa que trabalha com design gráfico, que tem muita matemática, mas às vezes ela não usa a matemática diretamente. Para que ela vai querer a biblioteca matemática? Para ficar mais pesado dentro do Python? Não. Então, o que eles fizeram? Colocaram tudo dentro dessa biblioteca. E como é que a gente chama essas bibliotecas? A gente chama nesse formato aqui que eu estou escrevendo para vocês aqui. Ó, as três, tem uma que eu não coloquei no plano, porque ela é meio que ela é meio que uma sub-biblioteca das outras. Você usa ela bastante quando você usa as outras. Porque não tem como você plotar alguma coisa se você não tem dados, você não tem... Então, ela é meio que, vamos dizer assim, uma biblioteca auxiliar. A Matplotlib, que me perdoe, mas ela é meio que uma biblioteca auxiliar para você plotar os gráficos. Tá? Então, a gente tem o seguinte. Nós temos aqui a biblioteca NumPy. Eu uso bastante a biblioteca NumPy para trabalhar com vetores e matrizes, que são objetos muito importantes dentro da programação. Tá? Às vezes alguém aí pode já ter visto cálculo no RN, uma álgebra um pouquinho mais aprofundada, uma álgebra linear um pouquinho mais aprofundada com matrizes N por N, esse tipo de coisa. Às vezes se pergunta, mas por que eu construí uma matriz N por N, um vetor de tamanho N, somar vetores de tamanho N? Pô, na computação isso é imprescindível. Você viu aqui que a gente trabalhou com vetor, por exemplo, uma lista aqui de tamanho 1, 2, 3, 6. Ou seja, é uma lista do R6, do N6 no caso, né? Que é números inteiros. Então a NumPy ela serve muito para isso, para você trabalhar com vetores e matrizes. Tá? Ela serve para outras coisas? Serve, mas em geral, como eu disse, para ser mais simples na forma de explicar, você vai trabalhar muito com vetores e matrizes. Tá bom? A biblioteca Math, ela trabalha com isso também? Trabalha. Você pode associar uma biblioteca a outra sem problema nenhum. Mas ela faz muitas contas em matemática. Contas do tipo, calcular o seno de alguma coisa, o cosseno de alguma coisa, a tangente, o seno hiperbólico, o cosseno hiperbólico, a tangente hiperbólica, o π, o e, uma série de Taylor, alguma coisa do tipo. Tá? Essas coisas que são puramente matemáticas mesmo. Não estou dizendo que uma matriz e um vetor não é puramente matemática, mas eles são muito mais, digamos assim, computacionais, mais utilizados no computacional do que propriamente na matemática. Tá? E a Matplotlib, que é como eu falei para vocês, ela vai ser meio que um auxiliar, mas que para a gente aqui também vai ser um protagonista, né? Porque vocês vão ver que vai gerar uns gráficos bem bonitos das coisas aí, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Eu resolvi aqui mostrar para vocês aquele exemplo da aula passada, em que você fazia aquele vetor de imagens de uma função afim. Vocês podem até depois fazer o teste, se vocês fizerem os exercícios lá que eu deixei, fazer o teste desse comando aqui para a função quadrática lá que vocês ficaram de fazer. Tá? Se vocês forem... quem fez aí viu que não é muito difícil você fazer a questão da função quadrática. Só você acrescentar um Czinho ali, enfim, aí coloca a expressão dentro do append e fica tudo muito bonito. Tá? Não vai... Só muda o modelo de fato. A função modular que você ia precisar... Talvez você precise do if, você ia precisar do if, ou ia precisar fazer um ABS ali, né? O valor absoluto, que é como você calcula o módulo. Tá?
Muito bem. Então, eu peguei aquele programazinho lá, daqui de cima, só que o que a gente fez? A gente vai plotar o gráfico. Tá? A gente vai plotar o gráfico com base naqueles valores que a gente gerou. Eu vou tirar primeiro aqui, deixa eu colocar em comentário aqui, para vocês verem. Olha, isso daqui é o programa lá. Só que o que era imagem eu chamei de Y, né? É só isso que alterou. E eu estou importando as bibliotecas. Vou colocar aqui do ladinho. A biblioteca NumPy, ela trabalha com elementos algébricos. Elementos de álgebra linear, vou colocar assim. Pode ser que trabalhe com mais coisa? Pode, mas é como eu disse para vocês, o principal é para você trabalhar com álgebra linear, você trabalha com a NumPy, tá bom? A Math, cálculos matemáticos. Inclusive, você tem como fazer ajuste de curvas aqui, né? Quem aí quem já viu cálculo numérico, você tem lá os pontinhos, você quer fazer a melhor reta que ajusta naquelas curvas. Você tem como fazer com um simples comando de uma linha, você tem como fazer aquilo. E a Matplotlib é a biblioteca mais conhecida para você fazer gráficos, plotar gráficos. Perfeito? Muito bem. Como é que você faz para usar essas bibliotecas? Perceba o seguinte, ó, eu poderia fazer só isso daqui, ó, para importar. Import NumPy, import Math, import Matplotlib PLT. Matplotlib, né? Pode pagar aqui. Mas aí, quem entende, de novo, um pouquinho de inglês aí, vai saber que esse as aí significa como. Como eu estou te explicando como o quê, né? Então, o que eu estou te dizendo? Eu estou importando a NumPy, mas quando eu for escrever ela no código, eu quero importar ela como NP. Você pode colocar o fármaco que você quiser, mas a comunidade de programação, algumas delas já tem um padrão. Né? O pessoal chama de NumPy de NP. Tá? Isso vai ser importante para simplificar o que você escreve lá embaixo mesmo, tá bom? A Math, a palavra dela é tão pequena que o pessoal não inventou até hoje ainda um S, sei lá, M. Não inventaram isso ainda. É só Math mesmo. Ninguém colocou. Mas é como eu disse, se você quiser colocar aqui, sei lá, como Andrei, digamos, você pode colocar o seu nome aí. Você pode colocar sem problema nenhum, ela vai funcionar. Aí vai aparecer um monte de Andrei lá, Andrei.arrange, não sei o que, não sei o que. Vai aparecer lá no meio, tá? Mas aí você vai estar, quando alguém for ver o seu código, a pessoa vai ter que tentar entender o porquê que tu colocou lá o nome e por aí afora, tá bom? Um exemplo muito importante para isso é a Matplotlib. Olha o tamanho disso aqui. Imagina você ficar escrevendo o tempo todo matplotlib.pyplot. Aí, pô, vai dar um trabalhão, né? Aí o pessoal chamou lá de SPLT. Pronto. Aí como vocês viram aqui, ó. Aqui vai aparecer o PLT lá para mim. Eu vou ter que escrever PLT. Tá bom? Muito bem. Então aqui a gente tem aquele programinha que a gente já fez na apresentação passada. Você tem aqui o número de elementos que eu quero. Você tem aqui quem é o A e quem é o B. E você tem aqui o vetor de X. Primeira grande mudança que houve de lá para cá. Lembra que lá eu coloquei, deixa eu colocar aqui para vocês, o X ele foi construído por meio de um for. Uma lista de 1 até n mais 1. Certo? Aqui ele já está sendo usado um comando direto. O comando arrange. É um comando que já existe na biblioteca NumPy. Tá? Aí você vai falar assim, pô, André, mas como é que eu vou descobrir que esses comandos existem? E aí que entra uma coisa muito legal desses programas mais novos hoje em dia também. Cada uma dessas bibliotecas, elas têm uma página explicando para você os comandos que existem. A NumPy é esta daqui, ó. Esta que eu estou colocando aqui. A página está em inglês, beleza, porque os comandos são em inglês, o pessoal que fez a NumPy fala inglês e tudo, mas aí você pode pegar, apertar ali no tradutorzinho e vai traduzir alguns. Se você não sabe ler e falar inglês, ele vai traduzir os textos para vocês. Só não vai traduzir o código, né?
Mas aqui, por exemplo, ele te explica, ele te diz tudo que tem na NumPy, ó. Objetos array, array standard compatibility, constants, universal functions, routines, typings, global states, packages. Aqui, vou meio que dizer para vocês aqui o que significa, né? Aqui, coisas com constante, aqui coisas com vetores, algumas rotinas mais gerais. Como é que tu olha o tipo de variável, que isso é muito importante no Python. Que aqui fica um pouco de uma crítica para o Python, minha, pessoal, que às vezes a forma com que o Python devolve algumas variáveis é um pouquinho enjoada de você entender, né? Vocês vão ver na próxima, quando a gente for trabalhar lá com a Network X, tem algumas coisas que ele devolve meio complicadinho. Alguns estados globais, alguns pacotes aqui dentro, distribuídos, enfim. Aqui ele vai te dizer, quando você clica aqui, por exemplo, Array Objects, ele te dá uma ideia do que é essa aba de Array Objects, tá? Aí ele te diz, aí vai te explicando aqui, ó. A NumPy provém de arrays n-dimensionais, o qual descreve uma coleção de itens de mesmo tipo, né? Aí a gente diz aqui, olha os comandos que tem dentro do Array Object. De n-dimensional array, você tem como construir arrays de n dimensões. Como, André, que eu vou construir? Você clica aqui, ó. Aí olha o que ele faz, ó. Como que você constrói esses n-dimensionais array? Aí ele te dá o textinho aqui, ó. Ele vai te dizer como é que o array n-dimensional contém itens de mesmo tipo e mesmo tamanho. O número de dimensões, ele pode ser encaminhado em tuplas ou, enfim, ele vai te dizendo aqui, tá? Aí, pô, não entendi nada do que ele me disse. Como é que eu vou usar? Aí você vai lá na sua santa curiosidade e olha um exemplinho do que ele te deixou pronto aqui, ó. Ó, um array de 2 dimensões, tipo 2x3. Como é que você escreve ele? Você simplesmente pode copiar isso daqui e colar lá no Colab e põe para rodar. Aí ele vai te dizer, ó, esse array é desse tipo aqui, tá? Ah, mas eu tô com preguiça de ir lá. Ele ainda tá te dizendo aqui, ó. Eu tenho esse array e eu quero saber que tipo ele é. Ele é um array? Ele é uma lista? Ele é o quê? Tá? Aí você escreve type x. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho, tá? Só tô dando o exemplo que ele tá dando aqui. Deixa eu aproximar mais um pouco aqui. Aí ele vai te dizer, ó, a classe desse array ele é um NumPy array de n dimensões, tá? E o x-shape ele te devolve esse negócio aqui, que é o inteiro. O que é o cara que está lá dentro? Ele é o quê? Ele é um inteiro, tá? E aqui ele vai te dando outros exemplinhos. Ele te dá mais uns exemplos aqui, vai variando as ideias. Aí a gente diz aqui, indexando arrays. Para que mais que tu pode usar o comando? Às vezes você tem... deixa eu subir um pouquinho aqui. Às vezes você tem esses casos aqui. Que você quer calcular, por exemplo, uma aproximação. Vamos dizer lá, como eu disse lá na aula passada. Você quer saber a raiz de uma determinada função. De um determinado polinômio lá. Aí você vai lá e calcula. Pelo Python. Pela biblioteca Math, por exemplo. Aí você vai lá e calcula. Aí você quer dizer, pô, mas eu calculei pela Math, mas eu não sei que método que eu usei. Aí você vem num documento desse daqui da NumPy e vai te dizer, olha, eu usei o método de Newton. Eu usei o método da abscissão. Eu usei o método das cordas, por exemplo. Aí vai te dizer, que é o que ele está fazendo aqui, ó. A memória e o layout do N-array. Aí ele está te dizendo aqui que os segmentos de memória são diferentes e tal, então ele vai te dizer como é que é organizado direitinho. Ou seja, cada comandozinho desse daqui, ele te explica detalhadamente nesse sitezinho da NumPy aqui, tá? Só basta você escrever NumPy Python no Google, ele vai te jogar diretamente para esse site aqui. Não tem muito difícil de achar, né? Por exemplo, aqui, ó. Aqui você tem como transpor um array. Ó. Você tem um vetorzinho aqui e ele vai transpor esse vetor. No caso aqui, uma matriz. Ele quer transpor, eu quero uma matriz transposta daquela ali. Eu vou transpor ela. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que faz isso, tá? Aí, ó. Ele quer saber os shapes de dentro. O que tem, ó. Dado um novo shape que é sem o change do dado.
tá? Aí te diz o que tem dentro do comando. Ó, o RShape, ele tem esse argumento A, o new shape e a ordem, tá? O que é isso daí? Eu não sei, eu nunca mexi com esse daqui, mas ele tá te explicando tudo direitinho aqui, é o que eu tô falando para vocês. Ó. E aí te explica tudo bem bonitinho aqui do que significa, tá? Ó, deixa eu ver mais um outro aqui. Tá, isso daqui são os array objects, né? Array, os constants. Ó, o constant, tu tem aqui um NumPy infinite, um NumPy num, ou seja, constantes que como você detecta essas constantes dentro de um determinado vetor. Às vezes ele vai aparecer esse num aqui para ti, ó. Aí tu quer detectar o num lá dentro, que esse num às vezes atrapalha bastante, né? Aí ele detecta para ti. Aí te diz onde é que tá, né? E por aí afora. Isso daqui é como eu falei para vocês. Vocês podem explorar à vontade esse daqui, ó. Você tem... ele te diz tudo o que está funcionando aqui dentro da NumPy. Você não precisa ficar loucamente tentando adivinhar como é que funciona o comando. Aí te dá, inclusive, exemplos aqui de como é que o comando funciona. E não é só a NumPy que tem. Eu posso dar um exemplo para vocês aqui da NetworkX, que é a que a gente vai trabalhar. Tá aqui, ó. Ela faz um monte de coisas a respeito de grafos. Ela te diz o que, como os comandos de nós, o comando de arestas, examinando elementos de grafo, removendo elementos, usando o grafo para a construção de grafos e aí por fora. Tá? Tem tudo que você pode implementar? Lógico que não. Implementar tudo, assim, tem muita. Você pode, inclusive, tentar implementar coisas que já não existem, ainda não existem, e mandar lá pro cara do Python lá, e se ele achar legal, achar que está otimizado, você vai ter a sua rotina. Tá? Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que é aqui no finalzinho. Não é por aqui, mas em algum pedaço dessa página aqui tem a pessoa que fez. Eles não usam dizendo que é deles, não. Ó. Referências. Em algum pedaço da página a gente diz quem foi a pessoa que fez. Tá? Eu não me lembro exatamente agora onde é, mas eles te dizem onde é a pessoa que fez. Aí eles dão os créditos, não, eles não tomam conta do comando dizendo que é dele, não. Tá bom? Então, aqui está todo a biblioteca. O que serve? E eu vou apresentar para vocês os que eu julgo serem os principais, o que eu, como meio que um programador misturado com estatística e formado em matemática, que faz pesquisa estatística, usa até hoje. Tá? Ou seja, vocês podem, inclusive, daqui a um tempo, usar muito mais do que eu aí dessas coisas, sem problema nenhum. Isso, inclusive, é até interessante vocês fazerem também. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Onde é que a gente estava? Deixa eu passar aqui. Não era isso. E tá, a gente estava bem aqui. Então, aqui a gente tem... Vamos colocar para printar aqui rapidinho, só para vocês verem de novo. Não faz mal. Eu vou colocar para rodar aqui. Ó, quantas imagens você quer? Eu quero 20. O valor de A, vou colocar um valor negativo. E, sei lá, 30. Pronto. Tá aqui os 30 valores. Tá aqui os 20 valores, quer dizer, o 30 é o intercept. Tá? E para que às vezes é importante eu fazer isso? Porque eu posso usar esse vetor para plotar o gráfico. Quando você vai plotar um gráfico no Python, você precisa dizer quem é os caras do eixo X e quem são os caras do eixo Y. E como é que você diz isso? Por meio de uma lista como essa daí. Tá bom? Então, um grande detalhe que foi o que eu falei para vocês ainda agora. Eu importei a NumPy como NP. E observa aqui o arrange, ele já é um comando da NumPy. Se você não instalar NumPy, esse comando não vai funcionar. Eu preciso que o arrange eu preciso que a NumPy esteja lá instalada. Tá bom? É uma coisa que eu também não falei na aula passada, que é o importante. O Google Colab, você só precisa importar as bibliotecas. E meio que já está instalado lá no computador que vai rodar. Então, você só precisa dizer que qual é a biblioteca que você vai usar. Tá? Quando você usa o offline, você precisa instalar a biblioteca da nuvem, você precisa baixar ela. Você vem aqui deixa eu ver aqui, no Py. Ó, instalação. Você precisa instalar
a NumPy no seu computador. Você pode instalar por aqui ou pelo PyCharm também. Tem um caminhozinho lá para você instalar as bibliotecas do PyCharm. Tá bom? Muito bem. Então, agora aqui, percebe, se eu colocar... Deixa eu colocar isso aqui em comentário. Para vocês verem o negócio aqui. Eu vou pedir para ele printar o X. Só para vocês verem o que esse comando faz. Ó. Tá, isso daqui não era importante, mas eu vou colocar aqui só para não voltar atrás. Pronto, ele printou o X, ó, de 1 a 29. Por quê? Porque o meu N valia 30 e ele printou de 0 a 29. Eu tenho 30 valores, certo? Se eu tirar o NP, olha o que vai acontecer. 30, 20, 20. Ele dá erro. Por quê? Porque a gente diz que o arrange não é definido. O arrange, ele é um comando da NumPy. E você não está dizendo de onde ele é. Está dizendo que ele é um comando. Você criou aquele comando lá. Então, que meio que você criou aquele comando, alguma coisa do tipo, tá? O array é da NumPy. Então, você precisa colocar lá o símbolo da NumPy. NP arrange. Ok? Que é justamente esse NP aqui. Se eu não tivesse colocado isso daqui, olha como é que ele ia funcionar. Olha o que ia acontecer. 20, 20, 20, 20. Ele continua rodando, mas porque eu já rodei uma vez, eu já importei a NumPy. Mas ele não ia entender. Ele ia dar uma falha aqui, ele ia dar o vermelho. Tá? Por quê? Porque tu ia ter que fazer isso aqui, ó, NumPy arrange. Certo? E tem que escrever tudo. O que eu estou fazendo? Quando eu ponho as NP, eu estou simplificando aqui para não ficar escrevendo várias vezes a mesma coisa. Tá? Eu só escrevo o NPzinho, que é muito mais fácil. Tá? Muito bem, então vamos lá para o que a gente ia fazer, né? Eu tenho o meu for, eu não vou mais precisar printar esse Y, vou deixar aqui no comentário. E agora eu vou construir um gráfico. Tá? Eu vou construir o gráfico desses meus pontos aí. Então vamos lá. Ó. Eu tenho três coisas para vocês notarem aqui. Número 1, o que é esse comando? PLT title. O PLT, eu estou puxando a biblioteca matplotlib, tá? Que eu estou chamando ela de PLT. Então, da PLT, da matplotlib, eu quero o título do gráfico. Então, PLT title vai ser gráfico, vou colocar lá o gráfico da função afim. Lembra, não esquece das aspas, tá bom? Se você colocar assim, ó, ele mesmo vai estar te acusando, olha, tá escrevendo um negócio errado aí. Tá? Ele tem que estar coloridinho, bonitinho assim. As cores são muito importantes aí. Aí como eu tá no preto aqui também, né? Se você quiser, se o seu tiver branco, ele provavelmente vai pintar de outra cor. Eu não sei. O PLT Grid. O que é esse PLT Grid? Ele eu tô te dizendo que eu quero uma grade, aquelas linhas de grade atrás do gráfico. Tá? Vou colocar aqui do lado. Título do gráfico. A grade atrás. E eu vou tirar isso daqui, depois daqui a pouquinho eu ponho para vocês verem. Tá? E eu vou pedir, plota o gráfico das imagens do Y. Tá? Olha lá o que a gente vai fazer. Eu quero 30 valores. Eu pertenci aquele aqui. Vamos rodar de novo. Eu quero 30 valores. Eu quero... Vou colocar negativo para ficar inclinado assim, né? E 20. Olha aqui. Ele plotou os valores... ele plotou alguma coisa que eu estou pedindo aqui, que é o X. Vou até tirar daqui. E plotou o gráfico da função. Olha que bonitinho que ficou. Ó, o que é essas gradezinhas aqui atrás? Essas linhas pontilhadas. Se você tirar aqui, ó. Ó, de novo, 30 valores, menos 2 e 30. Pronto, aí tirou a grade do gráfico. Tá? Ele plota tudo bonitinho em caixinha e pronto. Eu quero tirar, eu não tenho interesse no título do gráfico.
Só quero plotar o mesmo gráfico. Ó, 30, menos 2 e 30. Pronto. Certo? Tá aqui o meu gráfico bonitinho, já tirei o título, só quero o gráfico mesmo. Tá bom? Na reta, você não consegue observar tanto isso. Mas por que no caso desse programa, essa quantidade de valores ela é importante? Porque, às vezes, quando você aumenta a quantidade de valores que você pede, o gráfico se ajusta melhor lá na função. Como aqui é uma reta, ele está bem ajustadinho, bonitinho. Se você for fazer uma função seno, você vai ver que ela vai ficar meio assim ainda, meio toda quadradona ainda. Ela não vai ficar bonitinha, suave, como a gente conhece a função seno. Tá bom? Ah, professor, mas eu quero mudar aqui a cor da linha do gráfico. É só colocar o nome da cor em inglês aqui. Red, por exemplo. Aí ele vai mudar para mim, ó. 30 valores. Eu vou aumentar aqui, 50. Vou colocar um intercepto positivo, 1 e, sei lá, 2. Tá aí. Ele mudou. Tá? Lá aí fica aí a curiosidadezinha para vocês estarem fuçando lá a Matplotlib. A Matplotlib também tem um sitezinho que nem a NumPy, a Pandas, essas todas aí. Tá? Fica aí a curiosidade para vocês estarem fuçando lá, por exemplo. Aí, nessas horas a gente tem que ser curioso mesmo. Não adianta só colocar para vocês. Como é que eu mudo as escalas do gráfico? De 0 a 50, por exemplo. Eu quero colocar 0, 5, 10, 15, 20 nos eixos. Eu tenho como fazer isso. E é muito simples, é só você colocar aqui, você vai ver lá que é só colocar aqui dentro do PyPlot um comandozinho bonitinho lá, tá? Em pé, a mesma coisa também. É só você mudar a escalazinha lá bonita, tá? Eu tenho como colocar, vocês vão ver daqui a pouco, que eu tenho como colocar expressões matemáticas dentro do próprio gráfico. Na estatística, você tem lá a média e a variância de uma normal. Eu tenho como colocar o Mi e Sigma lá dentro. O Mi e Sigma desenhado bonitinho tem como você colocar. Tá bom? Muito bem. Aí, só explicando os comandos bem rapidinhos da NumPy, que são comandos assim, que eu usei bastante até agora. São 3, mas é por causa do tempo mesmo que a gente tem aqui também, para não me prender muito só numa, já que eu quero fazer coisas mais bem construídas ao invés de só ficar apertando os comandos aqui. O NURange a gente já conhece. Eu vou colocar aqui para printar. Print. Ó. Aqui você tem como fazer meio que aqueles saltos que você fazia dentro do for. Eu quero construir uma lista de 2 em 2. Tá aqui. É só você usar o nparrange de 4 em 4 até 100, por exemplo. Ó, tá aí a nossa lista bonitona. 0, 4, 8, 12, 16, 20, até 96. Tá? Se você quiser até o 100 mesmo, né? Você pode até 101 aqui. Pronto. Ó, aí ele vai até o 100. Tá? Ele vai exatamente até o 100. O que é esse NP Repeat? Vamos ver bonitinho aqui? Vocês verem aí? Olha lá. Repeat. Lembra repetição, né? Olha o que ele está fazendo. E ó, já até escrevi aqui do lado também, né? Ele repete o número que você... O primeiro número, ele repete a quantidade do segundo que você põe dentro do argumento. Então, eu estou repetindo 3, 4 vezes. Eu quero uma lista de números 3, 4 vezes. Se eu colocar aqui, eu quero sei lá, 10 mil vezes, aí vai colocar. Aí, lógico que ele não printou os 10 mil aqui, porque ia encher um pouquinho a tela. Eu exagerei, né? Mas aí, se você quiser, ó, olha aqui. Eu vou calcular o tamanho do B. Eu vou pedir para ele qual é o tamanho do B. Len B. Ó, aí te diz, é 10 mil. Eu tenho 10 mil entradas no B. Tá? Pessoal, esse len, ele parece um comando bobo, mas ele é muito importante. Principalmente quando você usa o for. Que às vezes você quer fazer o for dentro de um vetor, aí você quer deixar a coisa bem automatizada. Vocês vão ver aqui, até aqui embaixo. Ó.
Aí você faz o tamanho exato do vetor. Você quer deixar automatizado, você não ficar mexendo no tamanho do vetor lá. Às vezes dá um problema de tamanho, você põe o for para correr no vetor que não é exatamente daquele tamanho, ou é a mais ou é a menos, ou falta coisa, ou ele vai dar problema de passar do tamanho do vetor. Então você usa esse len aí, ele é muito importante, tá? Percebe o seguinte, ó, eu tenho como fazer ele entender. Você pode usar a matriz daquele jeito que a gente falou da aula passada, como formato de lista. Mas eu tenho como fazer ele colocar os elementos da matriz bonitinho. Como? Com NPS Metrics. Ou seja, ele está te dizendo assim, ó, escreve o X como matriz para mim. Como matriz mesmo, matrizona, aquela bonitona mesmo. Ah, faltou printar o C, né? Ctrl X. Ah, só um pequeno grande detalhe. Se eu colocar print C aqui, ele vai dar problema. Por quê? Porque ele ainda não leu o C lá que está embaixo, tá? Então eu preciso puxar o C lá para baixo. Ele lê na lista certa, nas linhas, né? Ó, aí ele colocou a matriz bonitona lá, 5132. Às vezes você quer printar ela desse jeito, até para ficar uma coisa bem organizadinha e tal, questão de dimensão. Tá aí, você consegue fazer isso com NP Metrics, ok? As Metrics. Tudo certo? Aí, qualquer outra dúvida, se você teve a curiosidade aí de testar o NumPy e quiser que a gente comente outro comando aí mais legal, que você tenha achado, você pode deixar aí nas dúvidas nos comentários que a gente vai selecionando aí os comentários legais que vocês vão colocando. Ok? Muito bem. Então, aqui, a gente tem a biblioteca Math. O que é a biblioteca Math? É a biblioteca de matemática, como eu já falei para vocês agora há pouco. E você vai poder calcular várias coisas com ela. Você vai poder calcular seno, você vai poder calcular cosseno, você vai poder calcular tangente. Você só precisa escrever da forma correta aqui para ele, né? Então, ó, eu tenho esse N aqui, vai ser, eu atribuí o N ao 2.3, tá? Aqui eu vou colocar o NP Array. Se eu colocar desta forma aqui, para mim, ele vai dar problema, tá? Porque isso é uma lista pra gente. E tem uma diferença muito legal entre você mexer com... você tem tanto o math seno, que é o sim aqui, né? É esse sim aqui. Tanto o math sen, que é o seno do n, eu quero calcular o seno do n, quanto o seno do v. O v, para mim, ele vai ser um vetor. Eu calcular o seno de v e calcular o seno de n vai ser diferente, porque o v aqui tem a dimensão 5. O n tem dimensão 1. Você vai usar o math, um math sim, para você calcular a dimensão n. E o math v para você calcular a dimensão, para você calcular o seno de um vetor. Tá? Vamos ver aqui? Primeiro, eu vou rodar sem o array, para vocês verem o que vai acontecer. Ele rodou. Mas agora, vamos printar aqui. Printa o seno, underline, v. Tá aqui, ele calculou. Tá? Eu gosto de deixar em array, por quê? Porque se eu for fazer uma outra operação com esse v, ele vai fazer aquela coisa que eu falei para vocês, ele vai concatenar. Ó, eu vou colocar o v e vou colocar o u do tipo array 0, 1, 2, 3, 4. E bora somar aqui esses dois para vocês verem aqui. V mais U. Se você não quiser colocar o print também, você pode só colocar o V mais U. Nesse caso aqui, ele vai funcionar. Não, ele não define... Ah, não, faltou o NP, né? Eu sempre esqueço esse NP também. Tá? Pronto. Pronto. Se você só colocasse o V e printar, você tem que colocar aqui, tipo Z, igual... Você pode colocar só o print mesmo. Print V mais U.
Ó. Aí ele somou agora coordenada a coordenada. Por quê? Porque você colocou o NP array. Ele está entendendo que isso é um vetor. Não é mais lista. Lista ele concatena. Vetor ele soma. Tá bom? Então, ele é um array agora para a gente. Então, como eu disse para vocês aqui, ó, para você calcular o seno de um único elemento, de uma dimensão, você usa o math.seno de n, que é o nosso número. Se você quiser calcular de um vetor, você usa o np seno. Você consegue calcular o seno de todos os elementos daquele vetor. Certo? Que é justamente o que a gente vai fazer agora. Eu vou colocar aqui print do seno n. Ó, ele até sugere aqui para ti, ó. Ele é bem inteligente nesse ponto. Seno e V. Pronto. O seno de 2.3 é 0,7470, ciclo 2, blá, blá, blá. E o seno desse vetor todo, o seno de 1 é isso. Lógico que vocês estão vendo aí que está em radiano, né? Seno de 1 radiano, seno de 2 e assim por diante. Tem como mudar isso para depois para... em geral a gente usa radiano, né? Você não vai querer mudar muito para grau, não. Tá? Mas você deve ter como converter isso daí para grau. Tá? Não se bata muito com esse negócio de grau, não. Bastava você colocar aqui tipo um pi. Ó, o np. Não, é math.pi. .pi. Sobre 2. Eu não coloquei para printar, né? Que inteligente. Print. Seno e V. Pronto. Aí deu 1. A gente sabe que o seno de π sobre 2 é 1. Então, se você quiser só puxando logo a deixa aqui, né? Se você quiser, por exemplo, o seno de E, por algum motivo da sua vida você gosta do número E e você quer calcular o seno do E. É só você colocar mat E. Aí ele vai entender que é o seno do E, que é o número E, tá? Posso colocar ele bem aqui, ó. Mat.E. Aí eu vou pedir para printar o N. Ó, o 27182 vai embora, tá? Que é o número E. Se você quiser colocar o pi, mete pi. 3.141592, quem conhece todas as casas decimais do pi aí, pode ver aí se tá certo o pi que ele calculou. Tá certo? Então, lembrando, a mat, ela serve muito mais para você... Você tem que fazer ali meio que um forzinho dentro do seu vetor para você calcular esse seno. Mas não precisa, você já tem o comando pronto. Não precisa você complicar fazendo um for ali dentro do seu coisa. Você já tem esse comando prontinho, bonitinho, todo otimizado. Tá bom? Aí agora a gente vai... você tem aqui... agora a gente vai olhar bastante para Matplotlib. Tá? Não deixando de lado as demais, tá bom? A gente vai olhar bastante para a parte plotly. Muito bem, então aqui você tem... Eu vou criar esse vetor T, é o arrange, ou seja, uma sequência de 1 até 5 pulando de 0 em 0,2, 0,2 de 0,2, então vai ser 1, 1,2, 1,4, até chegar em 5, tá? Eu vou preencher esse A. Eu vou preencher esse A com o quê? Com o log do TI. E vou usar só 3 casas decimais, tá? E vou plotar esse gráfico aqui, tá? Qual é a ideia dessa célula aqui? Eu quero plotar 3 gráficos juntos. 3 gráficos juntos. Aqueles gráficos de pontinhos, só os pontos sem a linha, só os pontos plotados, e cada pontinho com um tipo de caractere diferente. Eu quero que um seja uma bolinha, eu quero que outro seja um triângulo, e eu quero que o outro seja o pontilhado, por exemplo. Tá? A gente vai fazer isso aqui. Ó, aqui você tem o vetor A, que eu estou preenchendo ele com o log do TI, ou seja, com o log desse arrange aqui, tá? Pelaquela estrutura que a gente falou na aula passada, eu estou pegando o vetor A, eu estou preenchendo ele com o log do TI arredondado 3 casas decimais, tá? Ele vai printar o A para vocês verem o log do TI.
E eu vou fazer o PLT plot. Como é que eu faço para plotar os mesmos, todos no mesmo gráfico? Eu vou te dizer assim, ó, quem é o eixo X para mim? É o T. Aqui embaixo, deixa eu aproximar aqui. Fica bem visível. Quem é o eixo X para mim? É o T. Quem é o eixo X? O eixo Y. O A, do primeiro gráfico. Qual é o tipo de caractere que eu quero colocar nos pontinhos? Eu estou colocando o pontilhado vermelho. Opa. Eu estou colocando o pontilhado vermelho, red. Tá? R de red e o caractere pontilhado. Beleza? O segundo gráfico que eu vou plotar, qual vai ser? Ele vai ser o eixo X é T e o eixo Y é o quê? É o mate, é o π vezes o T. Ou seja, para a gente vai ser uma retazinha que a variação é T. O intercepto é π, quer dizer. Tá? E como é que eu vou colocar ela? Eu vou colocar em pontilhados, bolinhas. Eu vou colocar em bolinhas, tá? E o T é a mesma coisa. O terceiro gráfico que eu vou fazer é o quê? É T com o T elevado ao cubo. Eu vou fazer o gráfico da função T ao cubo. E eu vou colocar ela green, green, ou seja, verde, em triângulozinhos. Tá bom? Bem, deixa eu voltar um pouquinho aqui para a gente poder fazer esse plot. Pronto. Era quadradinhos aqui. Era blue square. Ó, blue square. Então, ó, quem é esse vermelho pontilhado aqui? É esse primeiro aqui. É esse pessoal todo aqui, ó. Eu estou dando o eixo X, o eixo Y, a cor e o tipo de caractere. Aqui, quem é os quadradinhos em azul? São o T, match P, blue square. E o verde aqui, ele é justamente quem? O T ao cubo e o green quadradinho. Tá? Green, triângulo. Green triângulo. Tá? Aí aqui, isso daqui é o vetor que eu pedi para ele printar aqui, que não necessariamente precisa disso aqui para fazer, tá? Aí, bem aqui em cima, eu coloquei a estrutura para vocês, ó. Escrito direitinho. Ó, eixo X, eixo Y, tipo de rótulo, eixo X, eixo Y, tipo de rótulo. É só você colocar essa sequência. Quantas sequências dessa você colocar, quantas sequências aí vai plotar. Tá? Se você quiser colocar 10 gráficos aí dentro, você põe os 10 gráficos aí dentro. Tá? Você só vai precisar achar vários tipos de rótulos bonitinhos para colocar aí, para não ficar muito bagunçado. Tá? Como é que eu ploto gráficos de variáveis categóricas? Aí aqui eu peguei uma variável categórica aí que mede, sem querer entrar muito em polêmica, né? Mede número de pessoas de uma pesquisa lá para times, Cultura, Paysandu e Remo. E, sei lá, os pesos deram 30, 450 e 390. Então, tenho 300 estudantes, 450 Paysandus, bicolores e 390 remistas. E eu quero plotar o gráfico de barras disso, que é o gráfico apropriado para você colocar em variáveis categóricas. Tá? Então, ó, eu vou criar duas listas. A primeira lista com os meus labels, ou os meus labels, ou as minhas strings, que são a Tuna, o Paysandu e o Remo. E na mesma ordem eu vou colocar os pesos. Eu vou criar um outro label com os pesos. 300, 450 e 900. Tá? E para plotar o gráfico de barras é muito simples. Eu chamo plt.bar. Gráfico de barras. Barras. Ok? Vamos plotar o gráfico. Olha aí como ficou. Tuna, Paysandu e Remo. Eu posso... Vamos trocar aqui? Vamos colocar aqui 450 e 300. Pronto. Olha que legal. Eu alterei a altura das barras. Tá? Se eu quiser colocar outras coisinhas, como esse daqui, cadê que eu coloquei agora? O título,
a grade, eu posso colocar nesse de barra também. Tá? Todos eles servem para diferentes tipos de gráficos, beleza? Plotar na mesma figura. Tá? A gente tem essa funçãozinha para fazer. Tá? Eu deveria ter falado de função anteriormente, mas eu posso falar agora. Não tem esses comandos de Python que eu estou mostrando para vocês? Você tem como criar na sua rotina o seu próprio comando, usando a função. E no Python é muito simples você construir uma função muito simples, a sintaxe que eu digo. O que é isso daqui? Ó? F, eu defino uma função f de t. Pode ser uma função Andrei, pode ser a função chuva, pode ser a função qualquer coisa. Eu dei o nome de f de t. Que essa função ela me retorna o quê? Ela me retorna o exponencial de t vezes o cosseno de n, o cosseno de πt, de 2πt, tá? Ou seja, ela me retorna um valor de uma funçãozinha bonitinha lá, que é a função exponencial vezes o cosseno da exponencial, tá bom? E agora, para que serve isso? A gente vai construir o gráfico dessa função. Toda vez que eu chamar o ft, eu quiser colocar aqui a igual a f de 2 e print a, e quiser calcular o a, deixa eu tirar isso daqui rapidamente, só para vocês verem aqui. Ele vai me retornar o valor da função naquele ponto. Eu não preciso estar colocando essa sintaxe todinha dentro do código de novo. Eu criei aquela minha rotina de conta. Toda vez que eu for precisar daquela rotina de conta, eu só chamo essa função ali mesmo. Tá bom? É isso. Ok? É uma estratégia muito legal de programação, inclusive funções. Às vezes você vai repetir toda hora aquela mesma conta, ao invés de você ir lá em cima, pegar a cópia daquele código, jogar para baixo e mudar os parâmetros, não. Você só cria aquilo, dá os argumentos da função e ele vai calcular aquilo ali bonitinho para ti. Você está meio que criando o seu comando para aquilo ali. Tá bom? Bem, então, no arrange T1, eu vou colocar aqui, isso daqui vai ser para mim o eixo X. Isso daqui vai ser o eixo Y. Tá? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou plotar as figuras juntas, mas não no mesmo gráfico. Eu vou plotar o primeiro gráfico, o segundo embaixo, o terceiro e o quarto. Se eu quiser, vou colocar em coluna, posso colocar vários gráficos em coluna, posso colocar eles em formato, digamos assim, de matriz. Posso colocar o primeiro, o segundo do lado, o terceiro e o quarto embaixo. Certo? Posso fazer isso. Como é que você entende? Como é que o Python entende isso? Ele entende da seguinte forma. Ele entende como um subplot, um subgráfico, em que você vai ter o seguinte. Quantas linhas eu tenho? Eu tenho 2 linhas, uma coluna, e esse é o primeiro gráfico. Certo? Eu tenho. E quem é o primeiro gráfico? É esse daqui, é o pyplot, é o T1, seno de T1, que eu vou printar ele como bolinhas. O T2, cosseno de T2, que eu vou printar ele como esse K. Vocês vão ver lá qual é o caractere do K. Ou seja, ó, olha como é que eu escrevi aqui, ó, pyplot. Número de linhas, número de colunas e a linha que vai ficar o gráfico imediatamente abaixo. Ou seja, eu vou fazer 2 linhas por esse comando aqui. Eu vou fazer 2 linhas, uma coluna, e esse é o primeiro gráfico. Essa que é a sequenciazinha que está aí dentro, tá bom? E a segunda, aí eu vou ter que fazer a segunda, né? Agora eu vou fazer o outro subplot, que vai ser 2 linhas, uma coluna, e esse é o segundo gráfico. Quem é o segundo gráfico? Ele vai ser o gráfico que o T2, ele vai ser o cara, vai ser esse arrange que está aqui em cima, e vai ser o cosseno de NP, de 2π elevado vezes T2, tá? E eu vou botar como linha vermelha de novo, linha pontilhada vermelha, tá? Então, deixa eu ver aqui, não tem nada mais para fazer aqui, vamos lá. Olha aí, era a bolinha, né? Esse gráfico aqui, o primeiro gráfico aqui, o que tem a linha preta e as bolinhas vermelhas, é esse daqui. É este daqui.
tá? E o segundo gráfico, que tem os pontilhadinhos em vermelho, que é da função cosseno, ele é justamente este daqui, tá? Que ele está em vermelho, linha pontilhada, tá? De novo, não esqueçam das aspas. Esses são strings, não esqueçam das aspas, tá? Ah, professor, se eu quiser plotar um do lado, o que eu faço? Eu ponho dois aqui, dois aqui. Aí ele vai abrir o espaço do lado. Só que você vai precisar fazer assim, ó. Eu vou colar bem aqui. Linha. Tá, esse é o terceiro. Pronto. Aí ele plotou aqui do lado. Eu vou modificar o terceiro só por curiosidade. Deixa eu colocar aqui. Colocar 2T2 só. Ó. Então, esse daqui passou a ser esse. E o terceiro passou a ser este daqui de baixo. Tá? Se você colocar mais um, ele vai acrescentar um aqui na parte que está em branco. Certo? Então, você plotar vários gráficos dentro do... Tem como você plotar esses vários gráficos aí dentro do Python. Se você quiser modificar as escalas e tudo, basta você multiplicar aqui do próprio subplot. Nesse carinha bem aqui. Você põe lá as escalas, os scales e tudo direitinho, que ele vai modificar as escalas individualmente falando. Tá bom? Histogramas. Aí aqui a gente vai entrar numa parte um pouquinho mais estatística dos problemas que a gente está trabalhando. Histogramas sem linhas de barra. Olha lá. Você tem... Aqui é só a parte estatística. Eu estou criando um vetor de média e variância. Aqui eu estou dizendo que tipo de dados normais que eu quero. Eu estou sorteando. O NP Random Ranging, ele faz para ti o sorteio de uma uniforme. Nesse caso aqui são 10.000 uniformes que ele está sorteando. Tá? Aí eu estou fazendo uma transformação para uma normal. Isso daí é um pouquinho de simulação estocástica que precisa saber. Mas eu estou fazendo só uma transformaçãozinha aqui. O histograma é feito por meio deste comando aqui, ó. PLT ist. Tá? Os labels, eu quero colocar quem é o cara de baixo, quem é o cara que está em pé. Os smash, que é o nome do eixo, percebe que está aqui, ó. É X-label. Quer dizer, então você tem o eixo X, o eixo Y, o título do gráfico e o texto que você quer colocar dentro do gráfico. Tá? Aqui tá as posições, ó, as coordenadas do que você quer colocar, 60 e 20, 0, 25. E se você sabe um pouquinho de LaTeX, é só você usar a sintaxe do LaTeX aqui dentro. Tá? Ó, ponto de... cifrão, mu igual a 100, a média igual a 100 e o sigma igual a 15. Ele vai colocar isso no gráfico, tá? O texto do gráfico. Isso daqui é o nosso axis, é a nossa escala que está lá, certo? Vou plotar aqui o nosso histograma. Olha que bonito. Ó, olha o mi como ficou bonitão aqui, ó. Mi igual a 100 e sigma igual a 15. Se você quiser colocar um quadrado aqui, pode também. Digamos que seja a variância. É o sigma quadrado. Tá? Mas eu vou deixar só o sigma. Beleza? Aí, ó. 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160. Ele está de 40 até 160. E tá pulando, ele reparte sozinho, né? De 40 até 160 do determinado tamanho. E aqui ele reparte de 0 a 003. De 0 a 003. Se quiser, sei lá, dá uma aloprada aí, vamos colocar até 2. Olha o que ele vai fazer. Ele vai dar uma achatadinha no meu histograma, né? Porque a escala desse histograma é muito pequenina.
Tem uma outra forma bem legal de você... Aí você pode mexer aqui no comando do histograma. Ele é uma densidade de probabilidade? Sim. Para fazer o histograma bonitinho tem que ser. Qual é a cor? Eu coloquei o R de red. Você pode colocar o G de green, ele vai trocar. E o que é o eddy color? É a borda. Se você tirar isso daqui, olha o que vai acontecer com o histograma. Deixa eu ajeitar isso daqui. 003, 003, 0.03. Ó, e tirou as bordas das barrinhas, tá? Mas para mim fica mais bonito assim. Se eu colocar um B aqui, ó, aí ele fez o histograma azul, blue, certo? É só o básico, só precisa saber o básico do básico aí de inglês, tá? Muito bem. Então, assim que a gente constrói um histogramazinho bonitinho, tá? Aí aqui, para a gente encerrar, o que eu vou mostrar para vocês? Eu tenho 2 dicionários, que eu fiz uma construção aqui também de... Na verdade, eu vou falar para vocês que essa construção aqui eu peguei um exemplo da própria biblioteca, tá? Vocês vão encontrar lá esse exemplo. Olha o que ele vai mostrar para a gente. O que apareceu aqui? Tá. Dados. Olha lá. Você tem que pegar categorias dos gráficos e plotar de diferentes cores os pontinhos. Tá? Você vê aí que você tem várias cores de pontinhos, vários tamanhos dos pontinhos. Aí você vai mudando esses tamanhos aqui dentro. Aqui você tem eu disse que os dados são um dicionário. O A, o C e o D. O A é uma range de 0 a 50, o B é uma lista aleatória, e o C também é uma lista aleatória de 50, tá? Aí ele gera esse gráfico bonitão aqui, todo coloridinho, bonitinho, tá? E para encerrar aqui, eu vou andar um pouquinho mais rápido, porque é muito semelhante, só quero mostrar a beleza dos plots que estou fazendo, tá? O plot 3D. Você tem como plotar também gráfico 3D. Por que eu digo que é semelhante? Porque o comando é muito parecido. Ó. Você só vai colocar um axis plot 3D. Você vai ter que dar 3 eixos para ele, porque é 3D. Né? E quem são esses 3 eixos aqui? Né? Eu estou dizendo aqui que esse ele vai ser um DSpace. Esse DSpace ele é um comando para fazer sequência também. Tá? E isso daqui é a equação do espiral. Eu preciso saber quem é o espiral. A equação do espiral vai ser justamente esse DSpace espaçado, a particularidade do DSpace é que ele faz o espaçamento entre 0 e 1 de 100 elementos, no caso. Tá? Aqui ele faz automático, nesse daqui. Mas aqui no DSpace você tem como dizer qual é o tipo de espaçamento que você quer. Você quer o intervalo 0,1 espaçado 100 vezes. Né? O axis vai plotar para a gente a espiral red. E ele vai te dizer, o título vai ser espiral. Vamos ver como fica o gráfico. Olha aí. Que bonito. Ele põe a grade bonitinha lá atrás. O 3D é bem usual você colocar a gradezinha bonitinha lá atrás. Tá? E a gente usou também a Matplotlib. Tá? Olha outro gráfico aqui. Como é que eu faço o gráfico de superfície? Aquilo lá era uma curva espacial. Eu quero fazer o gráfico de superfície. Eu vou importar da Axis 3D. Eu vou importar esse comando mpl tokens matplot 3D. Tá? Eu fiz as mesmas construções. Como eu disse, esse daqui também é um exemplo lá da Matplotlib. Tá? Do 3D, no caso. Tanto que ainda está em inglês aqui, né? Eu não alterei para o português, alguns só. O simples eu de novo foi criado de novo um R e um A aqui, tá? São os 2 espaçamentos de eixo.
De novo, eu dei a equação da curva aqui para ele, no formato que você está calculando. Ó. Percebe a importância? Aqui não cabe o mate cosseno. Cabe o NP cosseno. Por quê? Porque o A ele vai ser um vetor. Tá? É um vetor de pontos. Eu tô querendo... O X, o Y e o Z são vetores. Dois eixos. Eu estou achando o vetor do eixo X, o vetor do eixo Y e o vetor do eixo Z. Tá? Só que o vetor do eixo X, do Y e do Z dependem todos do A. Ok? Aí aqui eu estou criando a figura. Esse comando aqui, plt figure, ele plota a figura. Esse programa Axis, ele plota em 3D, faz a projeção em 3D. E esse getCamp, ele dá uma cor para o mapa da figura. Vocês vão ver que esse hot é meio que um mapa de calor em cima da figura. Tá? Aí aqui ele dá uns nomezinhos para eixo, são coisas parecidas com o que eu fiz lá em cima. Né? Aqui são os nomes do calor. E aqui eu estou dando um nome para a figura. Às vezes isso é bem útil também. A gente está criando ainda, demora um pouquinho. Olha como ficou bonita a superfície. Isso é uma superfície exemplo, né? Uma daquelas que a gente já conhece bastante aqui. Você tem meio que uma explicação aqui do que é as alturas, né? Mais ou menos onde está. E a gente usa isso aleatoriamente para você construir distribuições de probabilidade. Você usa isso para construir curvas que representam soluções de equações diferenciais, né? Então, isso é muito útil, essa situação aqui, né? Enfim, é como eu falei para vocês, finalizamos aqui a gente finaliza, ó, 123 linhas aqui, a gente está na 73ª linha. A gente finaliza aqui o nosso notebook, que eu tinha preparado para essas duas aulas. É como eu falei para vocês, vocês viram a importância de que a NumPy trabalha com álgebras e a MAT trabalha com cálculos em si, tá? E a Matplotlib, ela tem essas particularidades, que ela tem a Matplotlib que trabalha com 2D e você tem a Axis que trabalha com 3D também, tá? Eu em particular, eu acho melhor alguns gráficos da Axis 3D do que o da Matplotlib. A Matplotlib eu gosto mais dela para gráficos 2D mesmo, tá bom? E por hoje, como eu disse para vocês, esse primeiro ponto aí, esses dois primeiros encontros, eu ia trabalhar com vocês esse notebookzinho aí. A gente encerrou ele, eu acho que, como eu disse, se ficar alguma dúvida, vocês podem estar mandando para a gente as dúvidas e a gente tenta tirar. Alguma coisa que pode também não ter ficado muito bem explicada, a gente também pode falar na próxima aula, no próximo encontro. E no próximo encontro eu vou começar falando para vocês da NetworkX, networkx.org. Ela é muito legal. Ó, ela faz uns desenhinhos como esses aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, tipo de grafos bonitinhos. E aí eu vou ensinar vocês como é que retira esses grafos, retira nó, coloca nó, separa em comunidades e assim por diante. Coisas de grafos que são bem estudáveis, tá bom? Bem, por hoje, galera, a gente termina por aí, essa parte. Excelente, professor. Muito. E a gente fica esperando as dúvidas dos nossos participantes. É isso aí. Muita informação, muito conhecimento nessas duas aulas. É uma pena que o tempo é curto, que a gente poderia ficar aí um dia inteiro, e mesmo assim ainda tem muita coisa para falar. E é muito bacana. E que isso estimule as pessoas a tentar construir mais rotinas para essa biblioteca, né? Com certeza, alimentando cada vez sempre mais. Se tem a pesquisa sempre tem coisa para se fazer nova. Com toda certeza. Então, espero que todos tenham gostado dessa segunda aula. Nós vamos ter amanhã o último encontro, onde vamos responder todas as perguntas, caso vocês tenham colocado as dúvidas no primeiro vídeo, no vídeo de hoje. Vamos coletar as perguntas e amanhã vamos responder, assim como, caso precise, como o professor disse, nós vamos
Ele vai explicar mais aprofundado, caso você tenha alguma dúvida, ele dá uma explanada melhor, caso ficou, né, algum... Porque como é um treinamento acaba sendo um pouco rápido, né, a gente não tem, logicamente que não dá para aprender tudo de uma vez. Esse é o início para que desperte a curiosidade de aprender a linguagem, e assim a gente consegue evoluir, né, melhorar cada vez mais e aí fazer a sua parte. Professor, mais uma vez agradeço pelo conhecimento trazido aqui, né, o Departamento de Matemática, Estatística e Informática agradece, né, o convite, né, agradece por você ter aceitado o convite. Amanhã a gente finaliza o nosso treinamento. Então, pessoal, deixe suas perguntas. Um grande abraço para todos e até amanhã. Até o próximo vídeo. Valeu. Até amanhã, a gente se fala amanhã.